Jogos Mortais é um filme de terror com um terror voltado mais pro sadismo, né? Um terror mais sádico. A gente vê pessoas fazendo atrocidades com elas mesmas para tentar sobreviver. Não é aquele terror clichê, aquele terror de monstros, serial killers, ou como, por exemplo, em Albergue, que a gente vê outras pessoas torturando uma vítima. Não, Jogos Mortais tem essa sacada de gênio, na minha opinião, de colocar pessoas para fazer algo cruel com elas mesmas para tentarem sobreviver, e na minha opinião é com isso que o filme vem se sustentando. Nesse vídeo eu vou falar a minha opinião para você com spoiler, se vale ou não a pena você sair de casa para assistir Jogos Mortais 10. Vai ter um pouco de spoiler, então fique aqui por sua conta e risco, beleza? Agora, sem mais enrolação, bora comigo. Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu mundo. Já vou começar esse vídeo falando sobre a premissa desse filme, sobre do que ele gira em torno, porque na minha opinião foi uma sacada de gênio. É muito bacana a premissa desse filme, que é de uma organização criminosa que aplica golpes em pessoas com câncer em estado terminal, onde a esperança quase da pessoa tá morta, eles vêm e dão uma outra esperança para a pessoa, aumentam o nível de esperança para que a pessoa consiga ter mais anos de vida, tomando todo o dinheiro dessa pessoa, uma boa parte do dinheiro dela no processo. Infelizmente, essa organização aí bateu de frente com alguém que eles não deveriam ter aplicado esse golpe, que é o John Kramer, o Jigsaw, e isso fica incrível. Esse filme gira em torno dessa premissa, eu acho muito bacana, porque o Jigsaw, ele tá quase morrendo, né? Ele tá com câncer no cérebro terminal, e isso faz com que ele corra atrás de alguma coisa para tentar estender a sua vida e fazer mais, como ele diz no filme, acho, reabilitar mais pessoas. Infelizmente, esse grupo que dá um golpe nele acaba saindo na pior. O Jigsaw acaba descobrindo toda essa farsa, acaba descobrindo que eles não curaram nada do câncer dele, ele só deu dinheiro para eles à toa, mas no final do filme ele consegue recuperar. Como já é de costume do Jigsaw, ele não faz uma tortura por vingança. Nada que o Jigsaw faz é porque a pessoa machucou ele e quer se vingar. Não, a pessoa feriu ele, feriu outras pessoas, tá desistindo da própria vida, e o que ele faz é para tentar mostrar para as pessoas, tentar reabilitar as pessoas e mostrar para elas que a vida tem um valor e que vale a pena ser vivida, e ver se essas pessoas estão dispostas a fazer o que for necessário para continuarem vivas, mesmo que elas saiam sem uma perna, um braço, um olho nesse processo. Eu vou falando aqui para vocês e eu gostei muito desse filme, tá? Para começar a destrinchar esse filme, falar sobre os pontos positivos e negativos, já vou adiantar que tem mais pontos positivos nesse filme, e também já vou falar de cara que a minha nota para esse filme, 8, 8,5, não chega a 10, porque tem algumas facilitações de roteiro, algumas coisas que não fazem muito sentido, mas eu vou falar para vocês no decorrer desse vídeo, beleza? Bora começar a falar. Como eu já falei, um ponto muito positivo nesse filme é a sacada deles tirarem alguns minutos iniciais para focar no John Kramer, para mostrar essa situação dele lidando com câncer, indo ao médico, indo a um grupo de apoio para pessoas com doenças terminais. Esse é um grande acerto aí do filme. Os jogos desse filme, as torturas que o Jigsaw, o John Kramer, fez nesse filme, é um ponto muito positivo nesse filme, foram muito boas, deixam a gente agonizando, pelo menos eu na cadeira tava lá aflito, falando para os jogadores, logo torcendo para eles fazerem logo o que tinham que fazer para se verem livres dos jogos, conseguirem ganhar e ir para casa, mesmo que eles precisassem ali de um médico, de uma reabilitação. Enfim, foram torturas boas, deixa você aflito, faz você ficar quase sentir o que os personagens estão sentindo, de tão realista que elas parecem e de tão cruéis que elas são ao mesmo tempo. Deixa eu fazer uma observação aqui, uma cena que eu acho que muita gente não gostou no filme, mas que eu particularmente achei genial, porque mostra muito da personalidade do John Kramer. É a cena em que ele tá indo beber água lá no hospital, no bebedouro, e ele acaba se deparando com a cena do faxineiro do hospital pegando os itens de um paciente, que eu não sei se ele tá em coma, se ele tá apenas descansando, e depois ele sai e o John Kramer diz boa escolha, mas durante que ele tá assistindo essa cena do faxineiro pegando as coisas, ele tá na cabeça dele imaginando o que fazer para reabilitar aquela pessoa, qual tortura seria a mais ideal para ela. Isso mostra muito de que o John Kramer, ele é a essência dos jogos, e na minha opinião, aquela, mesmo que ela não tenha sido efetiva, não tenha sido de fato uma tortura no filme, foi uma das torturas mais geniais, me deixou muito aflito, mesmo que depois eu tenha visto que era apenas imaginação, mas aquela tortura foi de gênio, com aqueles 2 tubos de sucção no olho daquele cara, e ele tendo que girar aquele botãozinho, botar nas 5 posições, e cada posição quebraria um dedo diferente, e ele teria que quebrar os 5 dedos da mão dele para poder se ver livre e conseguir salvar a visão dele, e depois, né, botar um gesso na mão e conseguir curar os dedos dele do ferimento. Aquela tortura eu fiquei um pouco triste, confesso para vocês, de que não foi efetiva
no filme, de que não foi de fato uma tortura, porque na minha opinião foi a melhor tortura do filme, mas isso é outro assunto. Então, bora voltar para as torturas que foram torturas de fato. A primeira tortura da menina tendo que cortar a própria perna, galera, que agonizante que foi, porque ela dava pra ver, inclusive uma boa atuação, incrível atuação da gente, dava pra ver o medo, dava pra ver o horror, dava pra ver a dor na cara da personagem, na face dela tendo que arrancar a própria perna, depois botar aquele caninho e ela perdendo pro tempo. A segunda tortura também, galera, foi muito agonizante, do segundo participante, que ele teve que cortar, abrir um buraco na própria cabeça, né, no próprio crânio, e arrancar um pedaço do cérebro dele e colocar para dissolver dentro daquela enzima, e dependendo da quantidade que ele colocasse, ele conseguiria sair de lá e continuar a vida dele, mesmo que fosse com um buraco na cabeça. Essas duas torturas, junto com aquela que não foi tortura de fato, na minha opinião, foram as mais agonizantes do filme, foi o que mais trouxe a essência dos Jogos Mortais, né, eles terem que fazer coisas cruéis com eles mesmos para poder sobreviver, tá? Então eu gostei bastante. Um ponto que eu acho também que teve muita gente que não gostou desse filme foi apenas os 3 minutos para cada tortura, né, porque muitos, pelo menos esses dois participantes que acabaram morrendo, eles perderam pro tempo. Eles concretizaram o que eles tinham que fazer. A primeira arrancou a perna, o segundo arrancou um pedaço do tecido cerebral dele e colocou lá no pote, mas ele acabou perdendo para o tempo. Muita gente pode achar que isso na verdade é um ponto negativo, mas eu achei um ponto positivo dentro do que é proposto pelo Jigsaw, que é deles fazerem o que for necessário para sobreviver. Porque, por exemplo, mesmo que a primeira tenha sido azarada de não saber quanto tempo, se o tempo era ou não suficiente para ela arrancar a perna dela e fazer todo aquele procedimento, enfim, o segundo participante em diante já teria que estar ciente na cabeça dele de que ele não tinha tempo para pensar. A partir do momento que ele escutou as regras do jogo, começou o cronômetro a contar, ele não tem que hesitar, ele tem que fazer, e tem que fazer sem pensar duas vezes. Mesmo que eu acredite que eu não seria capaz de fazer alguma atrocidade dessa comigo mesmo. Inclusive, deixe nos comentários qual a pior tortura desse filme. E se você acha que sobreviveria se tivesse em alguma delas, então deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu particularmente acho que se eu tivesse nenhuma, eu conseguiria sobreviver. Mas vamos lá. Mas isso é outros 500, porque a gente sabe que o ser humano tem aquilo de eu faço, não faço, faço, não faço. E nesse faço, não faço, acabou que o tempo não foi o suficiente para eles. As outras torturas do filme eu achei mais tranquilas, mesmo que algumas tenham sido agonizantes. Por exemplo, a da Gabriela, dela com a radiação na cara, e tendo que quebrar a mão e o pé dela para poder se livrar das correntes. Essa tortura eu não achei tão agonizante quanto essas que eu falei antes. E as outras torturas demais, do sangue caindo na cara do John Kramer e daquela criancinha, eu não achei muita coisa, né? Eles iam afogar no sangue, mas eu não achei muito legal inclusive esse é um dos pontos negativos. Não achei essa tortura que o Jigsaw participou e o garotinho tão cruel quanto as outras, porque era só eles ficarem revezando ali, né? Não sei quanto sangue tinha ali, mas se eles forem para prestar atenção, era só eles ficarem revezando, cada um ficar um pouco, sufocando um pouco, e depois respira, troca até o sangue acabar, e assim os dois participantes saem vivos. A última tortura também, eu particularmente achei meio fraca, não vi tanta aflição. Acho que foi mais essa disputa para ver entre os dois chefes, né, entre as duas mentes do crime, disputando para ver quem sairia viva, né? Não foi grandes coisas, né? Deixa aí nos comentários qual foi a pior tortura desse filme, beleza? Agora, galera, falando sobre os pontos negativos desse filme, eu acho que não tem muito, são mais facilitações de roteiro que eu percebi para fazer o filme correr da forma que ele tinha que correr. A primeira delas foi quando o John Kramer voltou, né, ao estabelecimento onde ele ficou, lá no México, né, encontrou tudo destruído, e quando ele vai justamente na sala de cirurgia, ele encontra a gravação que foi retirada do YouTube de um outro cirurgião removendo um câncer cerebral. Na minha opinião, se você vai tentar fazer um golpe e depois retirar as provas, o mínimo que você tem que fazer é retirar a gravação para que seja mais difícil de ser identificado que seja um golpe. Porque se o John Kramer chega lá e encontra tudo destruído, mas não encontra a gravação, ele poderia muito bem deduzir que na verdade foram que quem estava procurando eles, que desde o início do filme tinha sido alertado que eles estavam, que tinham várias organizações tentando achar a localização deles, ele poderia muito bem justificar de que aquilo, na verdade, foi que as organizações encontraram eles, destruíram todo o local e fizeram algum tipo de retaliação. Podia ter sido simplesmente isso, mas não. Eles deixaram logo a gravação que provava que tudo foi um golpe. Outra facilitação de roteiro foi o menininho
que apareceu lá do nada jogando bola, não sei que horas da manhã. O sol nem tinha nascido ainda, se não me engano, então devia ter sido por volta das 5 da manhã. Enfim, jogando bola. Eu achei um pouco facilitação de roteiro. Basicamente é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu pedi pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho de notificação para você receber a notificação de próximos vídeos no canal. Você não precisa assistir, mas só de você receber a notificação você já vai saber se aquele tema te interessa ou não. Se te interessar, você assiste. Se não te interessar, você assiste também para me dar essa força, beleza? Obrigado de coração a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, @meumundo_YT, pra gente estar interagindo por lá. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre Jogos Mortais 10, o que você gostou nesse filme, qual a pior tortura, o que você não gostou nesse filme, se você tem uma opinião diferente da minha, enfim, deixa qualquer coisa aí nos comentários, beleza? Obrigado de coração a todos que assistiram esse vídeo até aqui e até o próximo. Fui!